pessoal tomando café da manhã, bebendo um chá, tomando café. Eu mesmo tô tomando café. Uma pessoa. Cada Tijucano. Sempre o número um. Hoje eu bati sua mãe. Ah, uma pessoa. Isso, aí entra o seu áudio na live. Nossa, entra de novo na live. Vai, corta Comenta de ela. novo, corta. Começa de novo. Essa é a live dos madrugadeiros. E aí, Agora agora? vai. Agora vai. Live da madrugada, praticamente, pra gente que tá chegando do trabalho agora. Ah, é, tem um fuso Aí horário, né? cai o tripé, ótimo. A gente começa assim o dia também. Que bom. Acho que agora foi, encaixei aqui. Bom, vamos lá. Bom, se alguém puder falar aí É, se está tendo áudio, né? Alguém que está assistindo. Temos áudio, galera. A pessoa que está assistindo, temos áudio dos dois, por favor. Queremos confirmação que nós temos áudio das duas pessoas. Bom, bom, vamos lá. Bem-vindos ao Usina Talks repetido ao vivo, parte 2, recuperação. Aqui com o professor Marcos Linhares, que infelizmente a gente perdeu a live de terça-feira, teve vários problemas técnicos, mas a gente voltou aqui hoje para recapitular, porque muita gente pediu, muita gente quis ver a live depois e não teve dificuldade para ver na hora, então nós voltamos aqui a pedido popular. Estou aqui hoje com o professor Marcos Linhares, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a startup dele, a BIP, sobre o livro dele, Choque. E, professor, quem é você? Se introduza para a gente, fale um pouquinho sobre você. Bom, Júlia, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade, né? A gente tentou fazer. A gente está falando de inovação, tecnologia, e muitas vezes a gente sofre com o que ela é capaz de entregar para a gente, né? Então, obrigado pela oportunidade de novo de estar aqui e parabéns pela iniciativa, né? Bom, então vamos em frente. Eu sou o professor Marcos Linhares e eu costumo me chamar de professor ou me titular porque é uma vocação que a gente exerce aí há 22 anos já, né? E há 22 anos eu trabalho como professor de empreendedorismo e por ser professor de empreendedorismo ao longo desses anos eu tenho conciliado tanto a parte acadêmica, né, de professor, e ali eu me formo em administração, depois faço MBA, mestrado, doutorado e pós-doutorado, sempre na área de empreendedorismo e inovação. Porém, paralelo a isso, todo o trabalho com o mercado. Então, também tenho negócio. Desde os 14 anos, o meu primeiro negócio, que foi ali uma locadora de videogame, até a startup que eu tenho hoje, que é a BIP, e também por conta de participar desse ecossistema, até tenho participações em startups como investidor anjo. E ao longo desses anos, como falei, professor de empreendedorismo, eu acho que o professor que ensina empreendedorismo ele deve ter no mínimo ali um mínimo de experiência no mercado de CLT ou ter aberto um negócio para ele poder ensinar empreendedorismo. Senão, fica como se você estivesse ensinando a dirigir pelo YouTube, né? Fica meio teoria para aplicar na prática. Eu sempre conciliei o professor Marcos Linhares, o empreendedor Marcos Linhares, e a junção dessas duas coisas me fez produzir muito conteúdo, tanto no meu Instagram quanto no nosso canal do YouTube, e obviamente, né, aquele filhote mais velho que é um livro que traz uma metodologia premiada nacionalmente, e isso me traz muito orgulho, sem muita vaidade, mas a oportunidade que a gente tem de ser professor, trabalhar no mercado e ter esse give back, né, devolver isso para a sociedade com o trabalho de professor, isso me deixa muito feliz. Então, esse é o professor Marcos Linhares. É isso aí. Bom, falando já do filhote mais novo, como que você surgiu a ideia de fazer o livro Choque? Como é que você desenvolveu isso? Como é que você
sobre o que que ele trata? Fala um pouquinho aqui pra gente. Interessante que o livro, o Choque, que é o livro que traz um método, né? Então, esse método, ele nasce de uma construção ao longo desses anos de empreendedor e de professor. Ao tempo que eu enxergo que existem empreendedores que precisam de um passo a passo, eu enxergo empreendedores que não têm que não são semelhantes a empresários, empresários que não têm comportamento de empreendedor, e ao mesmo tempo o quanto a academia busca métodos mais práticos para ensinar empreendedorismo. Até porque empreendedorismo ela é uma ciência que pode ser ensinada. Não necessariamente você nasce com ela, então você pode ter sim capacitação e treinamento para poder executar. E o que eu criei ali com o Choque, ele é uma mistura disso. Então, eu vou lhe contar aqui mais ou menos como é que ele surge, né? Eu, nessa minha vida acadêmica, até mesmo como consultor, a primeira vez que eu fui dar uma consultoria, um empresário chegou e falou assim: eu preciso, Marcos, que você dê um choque de gestão na minha empresa. E aquele termo já ficou na minha cabeça, né? Choque de gestão. Então eu preciso criar um passo a passo para dar um choque de gestão nessa empresa. Coincidentemente, quando eu fui fazer o mestrado, eu identifiquei que existia um público que ele era restrito da liberdade, que são detentos, né? Que estão presos nos presídios, e esquizofrênicos em manicômios. E eu fui estudar como eles participavam de projetos, aprendendo uma atividade laboral, né, um trabalho, para voltar para a sociedade, pensando em atuar profissionalmente e esquecendo a vida do crime. E aquilo tudo na minha cabeça, tudo ao mesmo tempo. Eu dando aula de empreendedorismo, dando consultoria com alguém querendo choque de gestão, fazendo um mestrado, pesquisando em manicômios e presídios como pode surgir o comportamento empreendedor, ouvindo falar muito de tratamentos de choque, que é um tratamento que nem se usa mais, né, com esquizofrênicos, que é um reset na mente deles. Então esse processo foi ali mexendo, virando. E olha como é interessante, a primeira vez que eu cheguei para entrevistar um detento num presídio, para perguntar para ele se aquele trabalho dele no presídio iria fazer com que ele saísse do presídio e fosse para a sociedade com a mentalidade empreendedora, o detento falou o seguinte, Júlio, ele falou assim: olha, professor, nós já tentamos empreender fuga aqui. Então, quando ele falou empreender fuga, o termo empreender, na minha cabeça, soou assim como se dissesse, mesmo que ele não tenha estudado, existe aí um comportamento empreendedor. Por quê? O comportamento empreendedor dele ter identificado uma oportunidade e ter tomado a iniciativa. Talvez ele viu a oportunidade de fugir, tomou a iniciativa e tentou fugir, empreendeu fuga. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar que empreender é comportamental. Então esse é o primeiro mandamento do meu livro, do meu método, é que qualquer pessoa pode empreender desde que aquilo se torne um comportamento. Então você pode empreender sendo um funcionário, sendo um servidor público, sendo um empresário, sendo um bom pai. Então empreender é um comportamento. E como eu precisava de um método para ensinar e também para dar consultoria e também para terminar meu mestrado na época, eu criei o Choque, né? Uma metodologia que ela tem 6 indicadores. É o C de habilidade, o C de conhecimento, H de habilidade, O de operacionalidade, Q de qualidade, U de uniformidade e E de efetividade. E aqui eu trago, para você ter uma ideia, no primeiro capítulo já, um termo que eu criei, eu sei que vai ficar ao contrário no Instagram, mas é a empresofrenia. É a mistura do comportamento empreendedor com as características que eu vi em algumas pessoas que tinham problemas mentais de esquizofrenia, trouxe para o livro e chamei de surto, né? Ou seja, o surto do empreendedor. Então, o Choque, o livro, ele trata o surto do empreendedor. E esse surto é o quê? É a vontade de ter um negócio, é uma ideia que consome ele na cabeça, é enxergar o que muitas pessoas não conseguem enxergar, mas o empreendedor consegue, ele consegue visualizar a oportunidade, ele toma iniciativa. E aí eu trago, através dessa identificação desse surto, né, que pode consumir o empreendedor e muitas vezes fazer com que ele erre, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, 74% das startups ano passado morreram porque criaram soluções que não resolviam o problema de ninguém.
Aquela solução estava só na cabeça do empreendedor. O empreendedor disse assim, eu tenho uma super ideia. Eu vou montar um negócio, esse negócio vai revolucionar. Só que essa solução, como ele foca muito na solução, ele não entende o que o mercado quer, o que o mercado está buscando. O foco é muito forte na solução e esquece do problema. Então, a primeira parte do método já começa assim. Perceba os problemas. Que problemas existem? Que necessidades existem? Pelo que as pessoas são capazes de pagar para que se resolva o problema que elas têm? Ou para que satisfaça a necessidade? Aí sim, você pensa numa solução onde você vai ter um mercado para atuar, para que você possa desenhar um modelo de negócio com os 6 indicadores, para que ele se torne viável e diminua o risco. Então, assim, não é uma receita, porque não existe uma receita pronta, mas é um passo a passo, cheio de validações, cheio de propostas, de testes, para que o empreendedor também possa aceitar a possibilidade da solução dele não resolver nada e ele ter que alterar essa solução. Então, é ali um teste sempre, né, de construir, medir, aprender, que traz um pouco do Lean Startup, mesmo tendo surgido antes, né, o Choque de 2006. E como eu venho aplicando ele há muito tempo, a Endeavor reconheceu, né, o Instituto Endeavor reconhece o método como a melhor técnica de ensino de empreendedorismo do Brasil. E aí nos forneceu um prêmio nacional, juntamente com o Sebrae, num evento muito legal que foi feito pela Endeavor. E dessa época para cá, peguei o método, coloquei no formato de livro. A editora Saraiva, né, que é uma das maiores editoras da América Latina, compra a ideia, leva para lá e lança o livro pelo selo Bem Virá, que é o selo de negócios da editora Saraiva. Então é um método que nasce um pouco conturbado, mas que traz a ideia de que empreendedor e louco todo mundo tem um pouco. E nisso eu não posso deixar que o surto empreendedor consuma a cabeça do empreendedor ao ponto dele não entender o que ele precisa fazer. Trago ali um passo a passo com os 6 indicadores, CH, O, Q, U, E. E aí é exercício o tempo todo. É uma atividade de autoavaliação, de avaliação de mercado, de validação de mercado, de validação de ideia, de redução de ideia e hipótese, de sabotar as certezas e buscar que o empreendedor consiga reduzir os riscos no modelo de negócio que pode ser viável. Então esse é o método, é o choque, que era o método, e se transformou num livro. E que eu espalho ele pelo Brasil inteiro. É isso aí, exatamente. Mas falando um pouquinho ainda sobre, você falou que o surto do empreendedor é um surto empreender no Brasil especificamente? É muito doido isso. Olha, eu diria, inclusive, que esse surto é o que move o país, né? Porque, de certa forma, se a gente fosse parar para pensar como é empreender no Brasil, provavelmente muita gente não iria querer empreender. A partir do momento em que você tem um país em que as regras de consumo são complicadas, as regras de abertura de empresas são complicadas, regras comportamentais são complicadas, a educação empreendedora é muito pouca, a educação financeira também nem se fala. E você ter heróis, né, que acordam todos os dias de manhã, tendo ideias, tentando transformar o mercado para atender pessoas e satisfazer necessidades, tendo toda uma burocracia, um sócio que você já nasce com ele, né, que é o grande Estado. Você abre uma empresa no Brasil e já tem um sócio, já, mesmo que você não queira. Então, de certa forma, é um surto, sim. É uma loucura. Ainda tem outra. Ainda tem um comportamento das pessoas que não te aceitam, né? Eu costumo dizer assim que torcer pelo negócio do meu amigo faz parte dos meus planos. Isso quer dizer o quê? Que ao invés de julgar o fato de um amigo, de uma pessoa próxima, estar criando um negócio, a gente tem que ajudar. Mesmo que seja ajudando, dizendo o seguinte, melhor aqui, melhor acolá, tenta fazer isso. Quando, na maioria das vezes, boa parte das pessoas dificultam o processo para as outras, né? Quando, na verdade, esse processo poderia ser mais próximo. Eu vi essa semana um post, até achei engraçado, eu sei que parece uma piada, mas quando a gente está próximo de casar ou próximo de ter filho, se faz geralmente um evento ali para
o chamado chá, né? O chá de casa, o chá de bebê, para comprar coisas para casa ou para o bebê. E aí eu vi, parece que era até uma piada com o Elon Musk, né? Falando o seguinte: e se a gente criasse eventos entre amigos para ajudar o amigo que vai empreender? Para Uhum. ajudar aquele cara no conselho, numa doação, não para ser sócio, mas para ajudar o cara. Então, o surto que eu trago no choque, que é o surto da ideia que consome, é esse mesmo surto que faz o brasileiro dizer o seguinte: eu vou continuar apostando, eu vou tentar, eu vou acordar cedo, eu vou atrás de um cliente, eu vou entender que a cada 10 tentativas de vendas que eu faço, uma eu consigo converter em venda, mas que isso no volume vai me dar uma saída. Isso ao mesmo tempo eu entender que o mercado é dinâmico e eu tenho que estar o tempo todo estudando para evitar entrar numa crise, porque o mercado mudou, eu aprender a me planejar. Então, esse processo de empreender no Brasil, ele é tão difícil que se... Desculpa. Que se fosse mais fácil, eu acho que o brasileiro dominaria o mundo. O brasileiro, ou nós aqui da América Latina, que temos um comportamento muito parecido, né? Talvez, eu não sei dizer sobre burocracia de outros países, mas no Brasil é sim um surto empreendedor. O empreendedor, por si só, ele já tem um pouco desse surto de acreditar em que nem todo mundo acredita, em ver o que nem todo mundo consegue ver, em correr atrás do que muita gente acha que é uma loucura. Então, isso já deixa o empreendedor sempre à frente daquilo que a gente considera temporal. Então, sempre ele é atemporal, ele está sempre, eu costumo dizer que ele faz viagens no tempo, né? É como se ele estivesse enxergando o que está lá no futuro, ele traz para cá. Então, é uma mentalidade de gestão no tempo, de viagem no tempo. Então, o empreendedor tem muito dessa ficção científica, né? De estar viajando no tempo e dizer: olha, lá na frente eu vou conseguir atender dessa forma. O meu negócio lá na frente, daqui a uns anos, vai estar assim. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço desse processo. Que é um processo Exatamente. dolorido, caro, demora um tempo, e nem todo mundo está disposto a pagar. Então, empreender é realmente um surto. E o choque está aí para tratar esse surto empreendedor. Exato. Bom, falando de surto, vamos falar um pouco do seu surto também, né? Porque você Bora. também é empreendedor, você também começou ali com cedo a empreender. Me conta um pouco sobre a sua experiência, como você começou, como você foi se desenvolvendo e como você chegou até a BIP. Bora lá. Olha como é interessante, Júlio. Eu venho de uma família, eu vou chamar de comerciantes, tá? Eu vou chamar de comerciantes, que são famílias, é uma família que teve comércio, mas não gosta muito de ser chamado de empreendedores, de empresários. Gosta de ser chamado de comerciante, de abrir, de ter negócio. Então, desde criança, meu avô era comerciante, meus pais são comerciantes. Então, indiscutivelmente, eu vivi, cresci, nasci dentro de um ambiente em que as pessoas da minha família estavam sempre entregando algo que satisfazia a necessidade de alguém ou entregando algo que resolvia o problema de alguém. E nessa proposta, eu sempre comecei a enxergar por um outro ângulo como os negócios aconteciam. Por exemplo, o meu primeiro negócio foi aos 14 anos. E o que eu percebi aos 14 anos? Existia uma época, né, que o acesso ao videogame não era tão fácil como hoje. Aos games, à internet. Existiam, vou até dizer aqui algumas marcas, né? Existia o Dynavision, Mega Drive, Super Nintendo, eram os videogames ali da minha infância. Talvez nem existem mais, né? E por conta disso, alguns empreendedores pensavam assim: as pessoas não têm condição de ter, mas eu vou comprar, vou criar aqui um ambiente, que é um ambiente semelhante à Lan House, quando as pessoas não tinham muito acesso à internet, que se criava Lan House. Só que eram de locadoras de videogame. E eu lembro de ir à locadora de videogame para jogar com amigos e tudo mais, e uma das vezes me chamou muita atenção o dono da locadora contando dinheiro. E eu disse assim: caramba, eu estou aqui para gastar o dinheiro. E aquele cara tá lá do outro lado fazendo o que minha família sempre fez, que eu sempre enxerguei, que é o cara tá contando dinheiro, né? E nessa de contar dinheiro eu pensei, eu preciso estar daquele lado. Não pelo dinheiro em si, mas pela percepção de dizer o seguinte: eu quero estar daquele lado para fazer o que esse cara fez.
Esse cara enxergou uma oportunidade e aí ali ele criou um negócio e ele, obviamente, vai ter um retorno. Então, aos 14 anos, eu montei o primeiro negócio com o apoio dos meus pais, né? A gente foi numa loja de departamento. Meus pais compraram 2 TVs e 2 videogames, porque eu não poderia comprar, porque eu não era maior de 18 anos. Então, eles compraram, mas compraram parcelado. E disseram assim, vou comprar parcelado porque não sou eu que vou pagar. Quem vai pagar é você. E aí colocamos a locadora de videogames, tínhamos um pontinho comercial do bairro, colocamos lá um puxadinho assim, de 2 TVs com 2 videogames, fomos para 3, depois para 5. E ali eu tive meu primeiro negócio, a primeira oportunidade de entender um pouco mais sobre o que era atender um cliente no meu negócio, não no negócio dos meus pais e dos meus avós. Entender uma dinâmica, criar regras para esse modelo de negócio. Era um modelo onde você pagava por hora, e aí eu tinha que entregar determinados serviços, determinados processos. Então eu tinha essa percepção, comecei a ter muito cedo essa percepção do que era meu ali. Então, obviamente, diante dos meus colegas de escola, eu tinha ali a vantagem de ter um negócio e, ao mesmo tempo, ter dinheiro, né, vindo de um trabalho meu. Logo depois, ainda cedo, eu entrei na faculdade. Olha, então, de novo, né? O Marcos Linhares aqui, empreendedor cedo, entrando na faculdade cedo. Eu entrei na faculdade aos 16 anos, para você ter ideia. Então, eu não fiz, por exemplo, o 3º ano do ensino médio. Eu entrei direto. E ali, eu comecei e entrei na faculdade de administração. Porque era óbvio, para mim, era óbvio que eu queria fazer uma faculdade de administração. Certo? Muito óbvio. Então, entro ali na faculdade de administração, encontro um grande professor pesquisador da área de empreendedorismo. E olha que doideira, o empreendedorismo estava chegando no Brasil, o empreendedorismo como ciência, isso era meados dos anos 90. Assim como a internet também estava chegando nas faculdades e nas empresas. Nas casas ainda não, nas faculdades, e nas universidades e nas empresas. E olha que doideira, esse professor começou a estudar empreendedorismo. Só para você ter uma ideia, quando a gente digitava empreendedorismo no Word nessa época, ele aparecia de vermelho embaixo. Porque era uma palavra que não tinha no dicionário em português do Word, acredita? Não tinha. E aí, isso era 1998, mais ou menos. E aí a gente começava a aprender empreendedorismo no foco de plano de negócio. Plano de negócio. E olha que doideira, sabe qual foi o negócio que eu montei na faculdade? Uma banda de rock. Você acredita? E eu criei uma banda de rock e tratava ela como uma empresa. Falava com os produtores, vendia show, viajava, fechava pacotes, fazia turnê. Nós rodamos o Brasil quase todo tocando rock and roll, pra você ter ideia. Isso na época da faculdade. E ainda hoje a banda existe, né? A gente se reúne. Só que nessa época eu fazia faculdade de administração, 2 faziam faculdade de medicina e 2 de direito. Então imagina os nerds ali tocando rock and roll, né? E aí veio a oportunidade de fazer o mestrado. Então antes de terminar a faculdade eu já estava aprovado no mestrado. Só que o meu mestrado era em gestão de pessoas. Eu vinha estudando empreendedorismo, fiquei frustrado. Larguei o mestrado, fui fazer o MBA e tive contatos com CEOs de grandes empresas. E aí aquela vontade de montar negócio veio. E aí a minha vida como empreendedor, ela está sempre ligada a estar dando aula na academia e ter negócio. Então eu tive locadora de videogame, eu tive uma banda, eu tive escritório de consultoria, eu tive uma distribuidora de alimentos, eu distribuía desde sorvete, água mineral, cachaça. Você tem ideia? Uma época eu vendi o meu carro para comprar um carregamento de cachaça. Uma cachaça nova, que ela estava bombando na região Nordeste. Eu disse, eu vou vender meu carro. Eu tenho um amigo que brinca comigo e diz assim, esse cara é louco, ele vendeu um carro para comprar uma carrada de cachaça. Mas não foi para beber, não, foi para vender. Então, assim, esse comportamento sem medo de surtar realmente, né? Dizer assim, vou vender um carro para arriscar. Isso vem me acompanhando. Eu tive uma casa de show, pra você ter uma ideia, que funcionava de quinta a domingo. Enquanto eu dava aula à noite, eu dava aula na faculdade, eu tinha também uma casa de show. E olha que é interessante. Eu não sou muito fã de forró, nem de pagode, nem de música eletrônica. Mas era o que o público queria. Então eu ganhei dinheiro fazendo venda de um produto que eu não me identificava, mas eu aprendi sobre e entreguei para o meu público. E o público se identificava, gostava, era uma necessidade, era uma demanda reprimida naquela cidade, e eu ganhei dinheiro com isso.
até vendendo um produto que eu não sou muito fã. Então, muitas vezes, o empreendedor está aí para poder se adaptar. E, ao mesmo tempo, levava essas experiências para a sala de aula. Nós montamos depois um escritório de consultoria com um acelerador de startups, a primeira acelerador de startups do nosso estado. E aí a gente recebeu investimento. E aí veio o doutorado. E eu disse, no doutorado eu não vou criar uma tese, eu vou criar uma empresa. E aí veio o BIP. No doutorado eu estudei como funcionam os negócios no agro. Quem vende o que para quem, como vende, quem paga, quanto paga, como paga. E aí identifiquei um ecossistema gigante de negócios do agro. Não do agronegócio, negócios para o agro. O cara que vende embalagem de plástico para quem produz fruta e a embalagem de plástico dele tem um QR Code com rastreabilidade. Do cara que tem um escritório de serviço de licenciamento ambiental para fazendas. No mapeamento do agronegócio, essas coisas não aparecem. Mas no meu mapeamento de negócios do agro, na minha pesquisa de doutorado, isso apareceu. E aí nós criamos uma fintech, que é a BIP. Nós tivemos o orgulho de sermos selecionados pela usina para a internacionalização. Porque a América Latina é agro, né? A gente fornece alimentos para o mundo inteiro. E olha que doideira. Como eu entendi como é que se fazia negócio aqui, eu criei um negócio aqui no meio. Que ele não intermedia, eu não tiro intermediários, teoricamente. Eu dou poder, inclusive, aos intermediários de usarem a minha plataforma para fazer negócio. Porque é um banco digital para vender. Não é um banco digital. Vamos dar alguns exemplos. O Nubank, você guarda dinheiro no Nubank e usa o cartão de crédito. No PicPay, você usa o PicPay para fazer pagamentos. E a Code você paga. Você coloca dinheiro ali para fazer pagamentos. No BIP, na nossa startup, você usa a nossa estrutura para realizar vendas. Então, eu te ajudo a vender melhor e mais barato. Porque a gente tem uma plataforma de estrutura de custos para a venda que ela te entrega aquilo que você quer, no relacionamento que você quer, mas ela tira aquele conceito dos grandes bancos, que a gente chama de one size fits all. Ou seja, um tamanho só, querendo atender tudo, né? Entregar, se ajustar a tudo. Então, não é assim que funciona. Os bancos tradicionais, muitas vezes, se vestem de agro e dizem, eu tenho um agro aqui. Mas ele não fala a linguagem de quem compra, vende e faz negócio do agro. E a gente criou esse DNA e criamos um banco digital de meios de pagamento e de gestão de pagamento inteligente para um processo de compra, venda, pagamento e recebimento no agro. E a gente hoje tem usuários em 22 estados, temos muitos clientes PJ, a maioria é cliente PJ, né? A gente é B2B, então o cara que tem uma indústria de doce, de polpa de suco, de alimentos, de mel, de queijo, de carne, de leite, enfim, tem uma agroindústria, ou é uma cooperativa, ou é uma associação, a gente atua lá diretamente trazendo uma estrutura, uma plataforma. O nosso dash de gestão é sensacional e ele entrega isso, eu entrego isso para esse pessoal, para esse público, e a gente costuma ter o lema de que a gente transforma o homem do campo em homem de negócio. Esse é o nosso lema. Então esse é o Marcos Linhares, que empreendeu dos 14 e hoje tem uma startup que está, né, no programa de vocês, na busca aí de crescimento, de investimento, para poder crescer e poder entregar cada vez melhor esse nosso serviço. Sem deixar de ensinar. Continuo como professor. A minha vocação é essa. E hoje é o give back que eu faço, né? O que eu levo para o meu aluno é uma visão totalmente de empreendedorismo. É uma visão de quem realmente está ensinando através de um método que foi criado. Existe orgulho maior para um professor do que ensinar usando o seu próprio método? Não existe. Mas também que tem uma visão de mercado e aí, poxa, você pode entregar isso com muito orgulho. Como a Jane está dizendo aqui, a Jane que está comentando aqui agora, orgulho do ecossistema, ela é a nossa representante hoje do ecossistema, você sabia? Uma mulher forte, extremamente inteligente, ela representa o nosso ecossistema aqui da região do Piauí, nossa região forte do Nordeste. Então ela é o orgulho do ecossistema. Mulher forte, viu? Fica a dica aí, qualquer coisa, chame a Jane para entrevista. É isso aí, Jane. Então, Bom dia. Startup muito bacana também, talvez se encaixe com um processo de internacionalização da usina. Fica aí a dica para você.
Chama a gente no direct que a gente conversa, Jane. Pode Legal, chamar. olha aí. Falando um pouquinho, você comentou que durante a pandemia, muitos empreendedores criaram ideias para necessidades que não haviam, mas e relatos que mesmo na pandemia houve um certo. Empreendedores que tiveram casos de sucesso, que conseguiram Sim. começar, pelo menos, a empreender na pandemia. É, Você acha que foi uma loucura, que foi uma coisa completamente assim, fora do normal, ou foi uma oportunidade assim única? Olha como é interessante, Júlio. A pandemia, ela criou um comportamento em todos nós, tanto consumidores quanto empreendedores, de antecipação do futuro. Tá? Antecipação do futuro. O que é antecipação do futuro? Todos nós, em determinado momento da nossa vida, mas daqui a 5 ou 10 anos, iríamos ter nossos filhos assistindo aulas 100% remoto, faríamos consultas médicas 100% remoto, utilizaríamos muito mais o sistema bancário de pagamento, de transferência, enfim, no sistema mobile. Nós participaríamos muito mais de eventos de forma remota, né? Nós certamente deixaríamos de ter viagens para fazer reuniões e gastar, levar custo para a empresa e fazer reuniões como essa. Nós, talvez daqui a 5, 10 anos, estaremos consumindo muito mais conteúdos como o nosso aqui, ó, ao vivo, entra agora, bora, vamos fazer, chama a galera. Só que isso ia demorar muito. Porque apesar de ser algo evolutivo, obviamente o ser humano precisa de um momento de adaptação para ele ter a evolução. Então a evolução ela demora um pouco, mas a revolução não. A revolução ela bate o martelo na cabeça da gente e a gente tem que acordar e pensar. A pandemia ela trouxe um comportamento de revolução. Ou seja, muitas coisas aconteceram quando se fala em inovação em um curto espaço de tempo. Então você imagina então a cabeça do empresário, do empreendedor e do consumidor. O consumidor, por sua vez, ele identifica isso primeiro, tá? Isso é uma regra de mercado, Júlio, que o empreendedor tem que entender. O consumidor sempre identifica uma inovação antes do empresário. Por quê? Porque a necessidade dele vem primeiro. Só depois o empresário entende a necessidade do consumidor e cria, o empreendedor no caso, e cria um negócio. Então nós, no meio da pandemia, precisávamos urgentemente pedir comida por aplicativo. Ah, mas todo mundo já pedia. Sim, mas nem todo mundo tinha essa mentalidade. Começamos a nos comunicar muito mais pelo WhatsApp, pelo Instagram, fazer live, assistir shows, fazer pagamentos pela internet, fazer consulta médica online, assistir aula online, dar aula online, gerar conteúdo, enfim. Então, o consumidor demonstrou necessidade mais cedo. E olha que loucura. Quando a pandemia começou, alguns empresários ligaram para mim e falaram assim: Marcos, eu preciso urgentemente de um site para minha empresa. Eu falei assim: agora? Você já tinha que ter. Era o mínimo. Não, mas eu preciso urgente de ter um Instagram da minha empresa para as pessoas verem que eu existo. Agora? É muito tarde. Então, imagina o impacto, né, que a pandemia foi nesse comportamento. Em compensação, aqueles que tinham a mentalidade empreendedora já haviam se preparando para modificações não tão drásticas, mas para uma evolução. E como a mentalidade já estava preparada para uma evolução, foi muito mais fácil aceitar a revolução e se adaptar mais a isso. Então, eu conheço inúmeros casos de negócios que surgiram no meio da pandemia e vão permanecer, não porque é uma ideia sensacional, mas porque resolveu um problema que nasceu na pandemia e que agora virou hábito. E preste bem atenção, né? O que as startups fazem? Elas transformam os nossos hábitos de consumo em uma experiência intuitiva. Basicamente isso. Então, o ato de pedir comida, de assistir aula, de pedir um táxi, de reservar uma passagem aérea, de reservar um hotel, de alugar um apartamento, enfim, de trabalhar com banco, são hábitos de consumo nosso. E as startups têm o poder de inovar isso, trazendo experiências diferentes. Hoje eu posso ir no supermercado, numa delicatessen, comprar um vinho, mas eu posso assinar. O meu hábito de consumo não muda, mas a minha experiência muda. Então, a pandemia trouxe, na verdade,
lucidez ao surto, né, do empreendedor. Porque ele pensou o seguinte, caramba, eu preciso acordar para o que está acontecendo. E muitas empresas quebraram, infelizmente muita empresa quebrou. Os motivos são os mais diversos. Não dá para a gente julgar e nem culpar, dizer assim, eu vi muita gente fazendo, esse é um empreendedor atrasado, quebrou porque não aguentou a pandemia. Não, cara, muita gente quebrou porque realmente foi algo fora foi o que o Nassim Taleb chama de Black Swan, né? Ou seja, o cisne negro. Ninguém esperava e ele aparece. Porém, todo mundo foi nivelado, sabe? O grande aplicativo de pedido de delivery do iFood, ele foi nivelado com aquele monte de aplicativozinho que tem nas cidades do interior do Brasil. Por quê? Porque a galera começou a buscar a opção. Coube a cada uma das empresas e dos empreendedores buscarem alternativas de melhorar os serviços para ficar, né? Então, todos nós estamos, graças a Deus, saindo dessa pandemia aos poucos, levando com a gente hábitos de consumo que agora estão sendo resolvidos com novas experiências ou novas experiências que vão se transformar em novos hábitos de consumo para a gente. Tem dia que eu não quero mais pedir comida, eu quero sair. Né? Então, o hábito de consumo dá lugar a uma nova experiência. E agora, numa nova experiência, eu vou a um restaurante que tem um determinado... Eu falei em vinho, parecia um fanático pelos vinhos. Fanático pelo vinho aí. Clube de assinatura tá chegando, gente. Pois é, olha aí. Só porque eu falei de vinho, o Instagram entregou Dá um cupom pra gente que a gente divulga. Pois é. Então, eu não vejo como surto, sabe? Eu acho que surtar foi não buscar alternativas de empreender ou pelo menos de aprender coisas durante a pandemia. Durante a pandemia, eu criei o hábito de dar aula aos sábados online no YouTube. No meu canal do YouTube está lotado de aula. Por quê? Porque foi uma maneira que eu achei de contribuir para ver se dá um sacode, entendeu? Então, a pandemia trouxe novos comportamentos, novos hábitos de consumo, novas experiências, ou retomou hábitos de consumo antigos. E trouxe, né? Olha, acho que a gente ganhou em alguma assinatura aí do vinho, viu? Manda pelo direct, gente. Vamos lá. Essa collab vai acontecer. Olha aí. Tá vendo aí o poder da tecnologia, o poder da live do Instagram? E é isso, entendeu? Eu acho que quem levou a economia nas costas durante a pandemia foi o surto empreendedor. Foi o cara que surtou e não desistiu, ele estava ali, tentou, ou por necessidade, ou por oportunidade, que a gente viu muita coisa aparecendo por oportunidade, e isso não tem problema, pelo contrário, é muito legal. O Brasil precisa empreender mais por oportunidade. No ranking da inovação, nós somos um dos primeiros quando se fala em... Quer dizer, nós somos um dos últimos em empreendedorismo por inovação. Por quê? Porque empreendedor por inovação é por oportunidade. Mas o brasileiro, na maioria das vezes, ele empreende por necessidade. Então, ele não está pensando em inovar, ele está pensando em resolver problema. Né? Então, essa característica é muito nossa brasileira. Eu acho que a pandemia, quem aproveitou a pandemia para aprender e para empreender, vai ter bons resultados a partir de agora. É isso aí, exatamente. Mas eu queria falar mais um pouquinho sobre a sua expectativa, porque você passou e a BIP vai para o nosso ciclo de internacionalização para o Chile e para o Peru esse ano. Como é que está a expectativa por aí? Assim, é um desafio que, para a gente, não vou dizer que é uma surpresa, porque eu acho que toda startup pensa numa internacionalização. Não é à toa que as grandes startups do mundo são internacionais. É como essa que a gente está fazendo a live agora, que é o Instagram, Facebook, Uber, enfim. Agora, para a gente vai ser um desafio muito grande, porque a gente está num momento de crescimento e de busca de investimento para poder crescer, e a gente tem que ter o cuidado de não se embaralhar com isso, né? E eu acho que é por isso que vocês existem, né? A usina existe também para não deixar a gente se embaralhar e trocar os pés pelas mãos. Sim. Mas eu acho que vai ser uma oportunidade, assim, de conhecer uma outra cultura. E no nosso caso, a gente vai levar o modus operandi para países da América Latina que têm comportamento semelhante ao Brasil quando se fala em produção e venda.
porque esse ecossistema é muito parecido na América Latina. E a partir desse processo, a gente vai ter desafios, como, por exemplo, o BIP é uma fintech. Então, nós vamos ter que desafios. A moeda, a gente trabalha em real. No Chile e Peru, a gente vai ter que analisar como trabalhar com as moedas locais, o Banco Central local, a adquirência local. Então, é um desafio. E é bom ter desafio. Sabe por quê? Porque sabe qual é o negócio que quebra, Júlio? É aquele negócio que vai bem por muito tempo. Se teu negócio vai bem por muito tempo, sem desafio, sem ter o que fazer, ele talvez não vai chegar a lugar nenhum. Eu conheço alguns investidores anjos que gostam de investir em negócios que são promissores, mas que não vão bem. Porque eles falam assim, eu prefiro investir num negócio que não vai bem, porque o empreendedor vai ter o que fazer. O empreendedor vai ter coisa para fazer, ele não vai ficar desocupado. E o empreendedor desocupado é algo extremamente arriscado. Você ser empreendedor de uma startup, de uma empresa, e está querendo ganhar mercado e se acomodar. Então, é sinal que o teu negócio vai ficar bom por muito tempo. E um negócio bom por muito tempo vira uma Kodak. Né? Que ficou bom por muito tempo e está ótimo, porque eu sou bom por muito tempo, até o dia que ela caiu e quebrou e acabou tudo. Então, esse comportamento para a gente, nesse processo de internacionalização, é realmente de acordar, de abraçar sim um novo desafio, de ter vocês por perto para nos ajudar a entender como funciona esse mercado, de ter vocês por perto para entender esses desafios, por exemplo, de moeda, de parceiros que tem que ser feito. E, obviamente, toda startup precisa de mentoria. Toda startup, todo empreendedor precisa de um olhar externo, porque o olhar que ele tem interno é um olhar extremamente que ao longo do tempo se torna engessado e que ele começa a focar em solução e vai esquecendo o problema. Na medida em que você tem parceiros como a usina, como o processo de aceleração, como mentores, que vão constantemente te mantendo no eixo sem deixar você baixar sua energia ou sair demais do prumo e dizer o seguinte, o caminho é esse, a gente está se sentindo muito seguro em relação a isso, altas expectativas, uma infinidade de ideias que podem surgir, mas obviamente uma busca incessante por investimento, porque chega um momento, por mais que você crie uma startup muitas vezes do zero, sem muito investimento ali no bootstrap, chega um momento que, indiscutivelmente, isso aí é regra geral, a startup vai precisar de grana para sobreviver. Essa grana pode vir do consumidor, do cliente, melhor ainda. Mas chega um momento que alguns negócios, eles trazem modelos de negócio e tecnologia tão bons, mas que precisam daquele empurrão. O nosso caso, por exemplo, a gente se enquadra um pouco nisso. A gente tem uma tecnologia extremamente segura para realizar transações financeiras. A gente tem uma tecnologia de altíssimo grau de integração, APIs, sistema de checkout para integração. Na verdade, a nossa tecnologia que fala mais alto, né, com o poder de integração para a escala que a gente tem, porém, a gente tem um mercado que é caro entrar. Né? E fintech demora um pouco para dar lucro. Você vê o Nubank demorou 5 anos para dar lucro, e mesmo no prejuízo, ele hoje vale 300 e pouco bilhões de dólares. Então, não é o faturamento nem o fluxo de caixa que determina o valor de uma startup. É o que ela transaciona, é o que ela impacta, é o que ela gera de valor, é o que ela entrega de valor. O Nubank é um grande caso disso. O Nubank, em 2021, chegou a abrir 1 milhão de contas por mês. 1 milhão de contas por mês, você tem noção do que é isso? 1 milhão de contas por mês no prejuízo. Mas é 1 milhão de pessoas novas por mês que vão usar o cartão de crédito do Nubank e vão desenhar um hábito de consumo que o Nubank vai poder oferecer outros produtos, né? Outros serviços. E aquilo gera valor. Porque dado gera valor, informação gera valor, impacto gera valor, a influência gera valor. E é isso que nós estamos buscando como startup. Como fintech, a gente sabe que vai demorar um pouco a gente ter lucro. A gente tem receita, tem faturamento. Ótimo. Isso, né? Isso a gente tem. Mas cresce proporcionalmente ao volume e ao crescimento, né? Então a gente precisa crescer. A gente precisa entrar nesse trilho para poder gerar valor para o mercado e, ao gerar valor para o mercado, aumentar o nosso valor até um ponto em que isso se torne grande o suficiente para
dizer que um fluxo de caixa é um indicador que resume tudo. Que, na verdade, nas startups, a gente sabe, né? Isso não funciona, né? Uber não dá nunca. Uber no prejuízo, Spotify no prejuízo, Deezer no prejuízo, Nubank 5 anos no prejuízo. Então, isso não quer dizer nada. O poder do equity fala mais alto. Então, o equity é o valor. Então, quanto mais você se valora, não é nem se valoriza, né? Se valora, mais você cria, entrega e captura valor, mais o teu negócio brilha aos olhos de investidores do mercado. E é isso que a gente quer, gerar isso. Exatamente. Né? Exatamente. Marcos, obrigada por voltar aqui para falar com a gente nessa live surpresa aqui. Por favor, deixa como é que a gente pode comprar seu livro, o seu canal no YouTube, fazer uma conta na BIP. Bota seus contatos aqui pra gente. O meu canal no YouTube é Marcos Linhares, né? youtube.com Marcos Linhares, vou até colocar aqui meu @, né? Marcos Linhares. O canal do YouTube também, youtube.com Marcos com U, Linhares. E o BIP, né? Eu vou colocar aqui do BIP também. O BIP, é muito simples usar o BIP, porque você baixa o aplicativo ou entra em contato com a gente, preenche um cadastro, abre a conta com a gente e você pode começar a vender. E usar os nossos meios de pagamento, lembrando que todo o dinheiro que você vende cai direto na sua conta, sem custo. Não paga setup, não paga mensalidade, só paga pelo que usar, taxas abaixo. Tem uma empresa que quer ter uma conta PJ para fazer venda e reduzir aqueles custos bancários, aquelas vantagens que os bancos dão, mas que cobram pelas vantagens, a gente está aí à disposição. O Marcos Linhares está no Instagram todos os dias dando aula, conteúdo lá, muitas aulas no YouTube. A minha vocação é de professor, a minha vocação também é de empreendedor. E se eu conseguir juntar a minha vocação de poder ensinar e poder viver empreendedorismo, estar aqui com você, por exemplo, na usina, tanto pela minha startup quanto pelo meu método, isso para mim é o que me realiza hoje e me deixa rico de coração e de estima. Não necessariamente de grana, mas eu acho que isso é o que vale a pena hoje para a gente viver hoje. Acho que esse bem-estar com a gente e a satisfação de fazer o que a gente gosta, eu acho que não tem preço. E é isso que eu faço hoje, graças a Deus. É isso aí. Bom, gente, obrigada aí todo mundo que participou, que abriu a live essa hora. Júlia. Vai ficar salva. Essa vai ficar salva, ficar salva. Já vai acabar aqui, já vou ela para todo mundo a partir de agora. Assim que fechar, eu já vou deixar disponível para todo mundo ver, para todo mundo compartilhar, para todo mundo repostar. Fica obrigada. O pessoal me seguir lá nas redes sociais. Fica aguardando o pessoal seguir lá vocês nas redes sociais. Seguir a gente também, o pessoal do marketing que está chegando aqui agora, segue a gente também, segue a gente aqui, acompanha o nosso trabalho. Bom dia aí para vocês, boa sexta-feira para todo mundo. Bom final de semana e obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, gente.